Sabe como um único livro pode, tipo, encapsular o espírito de uma década inteira? Pois é, a gente está falando dos loucos anos 20. E hoje vamos mergulhar de cabeça em O Grande Gatsby de F. Scott Fitzgerald para entender exatamente como ele fez essa mágica. Então, pensa só nessa pergunta. O que acontece quando um país inteiro resolve dar uma festa que dura 10 anos sem parar? Porque, no fundo, os anos 20 nos Estados Unidos foram basicamente isso, uma festa gigantesca. Só que, como a gente sabe, toda festa tem o dia seguinte, né? A ressaca. E as consequências desse período foram, uau, tão fascinantes quanto trágicas. Ok, para a gente entender de verdade a história do Gatsby, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o palco onde tudo aconteceu. Bem-vindos à era do jazz. Pensa numa década de extremos, uma loucura total. De um lado, uma grana rolando como nunca antes, sabe? Uma prosperidade econômica absurda. Do outro, uma rebelião cultural que estava botando abaixo todas as tradições. Foi aí que surgiram as melindrosas, os bares clandestinos, os famosos speakeasies, e embalando tudo isso, o som pulsante do jazz, que era literalmente a trilha sonora de uma era de puro excesso. E bem no meio desse furacão todo, tinha um cara. Um cara que não só foi pra festa, ele se tornou o cronista oficial dela. Olha, o F. Scott Fitzgerald não era um cara que via as coisas de longe, não. Ele estava dentro das festas, vivendo o luxo, os exageros, tudo. Mas o grande diferencial dele é que mesmo no meio da bagunça, ele tinha um olhar super crítico. Ele conseguia ver as rachaduras por trás de todo aquele brilho, daquela fachada dourada. E foi essa visão dupla, de quem participa e ao mesmo tempo analisa, que permitiu que ele capturasse a alma daquela época com tanta perfeição. É por isso que a sua obra-prima, O Grande Gatsby, é muito mais que só uma história. É como se fosse a chave mestra que abre a porta para a gente entender a complexidade, os sonhos e principalmente as gigantescas desilusões dos anos 20. Mas então, vamos ao que interessa. Como é que esse livro consegue ser um espelho tão fiel da sua época? Bom, de cara, a narrativa já joga a gente no meio de uma treta social daquelas. A guerra entre o dinheiro novo e o dinheiro antigo. Pensa assim, de um lado tem o West Egg, a galera do Gatsby. É o pessoal que ficou rico agora, sabe? Extravagante, querendo mostrar serviço, mas no fundo, super inseguro. Do outro lado tem East Egg, o clã dos Buchanan. Dinheiro de família, herdado, aristocrático, poderoso. Esse era o verdadeiro campo de batalha social da década. Mas não vamos nos enganar com o brilho das festas do Gatsby, porque o Fitzgerald faz questão de mostrar o lado B da história, a realidade sombria. Ele mostra que para cada mansão daquelas, super glamourosa, existe um Vale das Cinzas. Um lugar horrível, uma paisagem de pobreza industrial que escancara o custo humano escondido por trás da fortuna de uma minoria. E é aqui que o livro dá o seu golpe mais forte. Ele desmonta o tal do sonho americano. Aquela busca sem fim do Gatsby por mais grana, mais status, o livro revela que tudo isso não passa de uma corrida vazia, que não leva a lugar nenhum e que no final das contas acaba corrompendo a alma. E, gente, não tem símbolo melhor para essa busca impossível do que a famosa luz verde lá no cais da Daisy. Aquela luz representa tudo o que o Gatsby quer e não pode ter. Um passado que já era, um amor que se foi. É como o narrador diz, né? É um futuro que está sempre se afastando. Não importa quanto a gente corra atrás dele. E bom, como toda festa boa, uma hora a música para. A da era do jazz estava com os dias contados. E o mais impressionante é que o Fitzgerald, com uma visão quase profética, sacou que o colapso estava vindo. Pois é, O Grande Gatsby não é um livro que celebra a era do jazz, muito pelo contrário. É quase uma premonição do fim. Fitzgerald não estava só registrando a festa, ele estava, na verdade, escrevendo o obituário dela, capturando todo aquele sentimento de desilusão que já anunciava a chegada da Grande Depressão. E a queda do Gatsby é um espelho perfeito do fim daquela década. Vamos ver a anatomia dessa queda? Tudo começa com a ilusão, construída com festas gigantescas. Depois, vira uma busca obsessiva pelo passado. Aí vem o confronto, que quebra o sonho em 1000 pedaços. Um acidente trágico vira o ponto de onde não dá mais para voltar. E tudo culmina na queda solitária de Gatsby, quando a fachada inteira simplesmente desmorona. Ok, a festa acabou e já faz quase um século. Então fica a pergunta, por que esse livro ainda mexe tanto com a gente hoje em dia? A resposta é simples, porque O Grande Gatsby é atemporal. As perguntas que ele faz sobre dinheiro, sobre desigualdade de classes, sobre a busca pelo sonho americano, elas não sumiram.
Elas só mudaram de roupa, mas continuam tão relevantes hoje quanto eram lá nos anos 20. E se alguém duvida, os números estão aí para provar. Pare e pense um pouco nisso. Quase 100 anos depois de ser publicado, O Grande Gatsby ainda vende, todo ano, 3 milhões de cópias. No mundo todo, isso é uma prova absurda do poder que essa história ainda tem. A famosa frase que fecha o livro diz que a gente segue em frente, como barcos contra a corrente, sempre sendo levados de volta ao passado. Isso me faz pensar. Isso nos força a pensar. Hoje, no nosso mundo, com os nossos próprios sonhos e desafios. Contra que corrente será que a gente está lutando?